tem agora aqui em nossa redação. Acabou de cair o sigilo do documento que embasou a operação de hoje envolvendo Cláudio Castro, Banco Master, Polícia Federal e o dinheiro da Rio Previdência que foi colocado para render no Banco Master, um total de 3 bilhões de reais. Nós já estamos aqui, então, acompanhando tudo isso. Enquanto eu estou falando contigo, eu já estou habilitando aqui o nosso telão para que nós possamos ter, portanto, aqui para vocês essas informações. Em instantes, vem ele, Jonas Maia, para que a gente possa conversar e contar para você exatamente o que está acontecendo. Pronto, em alguns segundos já estou habilitando aqui, agora sim eu vou espelhar para compartilhar com vocês. Caiu, portanto, o sigilo da operação da Polícia Federal contra Cláudio Castro. A gente está falando de algo bastante relevante porque o investimento em si, ele pode ser feito por qualquer cidade, qualquer estado, em quaisquer bancos. Porém, este virou caso de polícia e é o que nós estamos acompanhando aqui e agora com esse sigilo que caiu do documento que foi autorizado pela Justiça e embasou toda esta operação contra Cláudio Castro. Vamos ver aqui juntos? Acabo de colocar para vocês o espelhamento e aí a gente vem aqui, ó. Quem autorizou a operação é o ministro que é relator do caso, que é o ministro André Mendonça. E já está aqui, é ele quem assina este documento de 20 páginas. Agora a gente vai conferindo aqui junto, tá bom? Temos todos os nomes. Trata-se da representação protocolizada pela Polícia Federal, com fundamento nos artigos tais do Código Penal e autoriza mandado de busca e apreensão contra Cláudio Bonfim de Castro e Silva, ex-governador do Rio de Janeiro, Ricardo Siqueira Rodrigues, Davis Marcon Antunes, Euquério Lerner Rodrigues, Pedro Pinheiro Guerra Leal, Fernanda Pereira da Silva Machado, uma empresa Mídias Promotora Limitada e Planner Corretora de Valores. Então, são esses os nomes envolvidos na autorização de busca e apreensão desta terça-feira, na operação da Polícia Federal. Fazendo um double check aqui, que não temos documentos para mostrar, né, para a gente ter toda a nossa responsabilidade aqui na hora de expor para vocês um documento. Bom, as medidas são requeridas para a confirmação de hipótese criminal, então tá, suspeita criminal, delineada pela autoridade policial no contexto de possível atuação criminosa de Daniel Vorcaro junto ao Rio Previdência, mediante suposto, isso aqui é importante, gente. Tudo é importante, mas aqui tá o cerne do negócio. Mediante suposto ajuste político com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Então, é a polícia querendo compreender a hipótese de uma atitude criminosa no contexto de uma possível atuação criminosa de Daniel Vorcaro junto à Rio Previdência, mediante suposto ajuste político com o ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Então, eles querem basicamente compreender se o simples fato, e eu coloco simples porque é algo corriqueiro, é legal, o simples fato de ter havido um investimento de um valor em um banco, se esta relação configura em algo crime entre Daniel Vorcaro e Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, ex-governador do estado. O que dizem, de acordo com a hipótese aventada pelos investigadores, esse ajuste teria ocorrido e teria sido intermediado, aí acrescentando aqui mais um nome, por Ricardo Siqueira Rodrigues, e teria sido operacionalizado por agentes públicos inseridos na estrutura decisória da Autarquia Previdenciária Fluminense. Aí citam aqui mais outros nomes, tá? Os quais eu citei anteriormente ali na lista de abordados na busca e apreensão. Bom, isso aqui ocorreu, ó, e você vê a importância da apuração, né, gente? Porque parte do que a gente está lendo aqui, o Eli Jonas Maia já tinha contado pra gente. Você vê o que é o talento do trabalho jornalístico, hein? O Eli Jonas já tinha adiantado. E eu vou te acrescentando mais detalhes. Isso tudo foi a partir, a prova disso foi por causa da perícia em um dos celulares apreendidos
com Daniel Vorcaro, no bojo da Operação Compliance Zero, que a partir deste material teriam emergido indícios de crimes praticados em coautoria com o ex-governador do Rio de Janeiro. Gente, a acusação, todo mundo tem o direito de defender-se, né? Mas a acusação é muito grave, de ter havido algo ilegal. Segundo a representação, aí aqui os valores que o Eli Jonas também já tinha explicado pra gente, eu já chego no Eli Jonas já. 970 milhões em uma parte, 2 bilhões em outra, então no total quase 3 bi. Tudo, e aqui bem importante também, todo esse investimento ocorreu no mesmo momento de uma crescente dificuldade do banco, diante de uma aparente crise de liquidez, ou seja, de conseguir pagar, cumprir com as obrigações, que era, pessoas compraram produtos no meu banco, tem uma data de validade para que o que rendeu no meu banco eu devolvo para essas pessoas. Então começou a aparecer estão com um problema para conseguir pagar essas pessoas. E isso vai piorar nos próximos vencimentos. E aí o que aconteceu? O banco foi liquidado por causa disso. Então, tudo isso dos 3 bi no Rio de Janeiro, em contexto de crescente dificuldade do banco, diante da aparente crise de liquidez, tornando essencial, no entender da polícia, a captação de aplicações e de substituição de instrumentos por novos produtos financeiros. Eli Jonas Maia está aqui com a gente para a gente compreender, enquanto eu vou... Peraí, gente, eu vou passar para a página 6, que me sopraram aqui, que tem uma coisa importante. Item 15. Item 15. Então, pelo que a gente está entendendo, e ao vivo a gente está aqui, está construindo esse quebra-cabeça. A polícia quer entender se essa grana, que foi do Rio de Janeiro para ser investida no Banco Master, pode ter vindo para ajudar o Banco Master que estava mal das pernas. Falando em português, claro. Portanto, segundo a representação, a atuação do ex-governador não se limitou a contatos institucionais, mas envolveu vínculo pessoal estreito com o controlador do Banco Master. Encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior, custeados pelo banqueiro, com elevada coincidência temporal em relação aos aportes bilionários do Rio Previdência. Esse relacionamento teria viabilizado o alinhamento político necessário para a liberação dos investimentos, bem como a nomeação estratégica de dirigentes, ou seja, de pessoas trabalhando na Rio Previdência, em cargos-chave, como a presidência da Rio Previdência, a diretoria de investimentos da Rio Previdência e a gerência de investimentos, para assegurar, então, que o investimento ocorresse da Rio Previdência no Banco Master. Ô Eli Jonas, a gente já sabe que o negócio é sensível, mas o documento está, então, trazendo que o Daniel Vorcaro teria usado dinheiro para pagar algumas coisas, né, aportes, enquanto, ao mesmo tempo, Cláudio Castro, em resposta ou não, vão se explicar na justiça. Em resposta, Cláudio Castro colocou bilhões no Banco Master. Ou teria colocado, Elisa, né, Eli Jonas? Sim. A gente trouxe algumas informações aqui durante o Live CNN, mas agora com tanta riqueza de detalhes, a gente tem mais uma noção do que a investigação está apontando aí em relação ao Cláudio Castro, em relação à Rio Previdência, aportando 3 bilhões de reais no Banco Master. Por exemplo, a PF aponta e detalha que houve uma ingerência, uma interferência do próprio Cláudio Castro como governador em funções estratégicas desse instituto, aí, fundo, para que esse aporte fosse feito no Banco Master do Daniel Vorcaro, e que ele tinha uma relação muito próxima, que era não republicana, segundo esse documento do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, e que, inclusive, nesse último ponto que você chega aí, da página 6, que teria viagem bancada no exterior, ido viajar com o Daniel Vorcaro com tudo pago. Seria uma troca, segundo essa investigação da Polícia Federal. Queria até destacar que, por exemplo, no item 10 da página 4, a decisão diz o seguinte:
A PF assinala que os gestores nomeados para a Rio Previdência teriam tomado decisões contrárias à política conservadora até então adotada, tão logo assumiram as novas funções, abrindo caminho para o credenciamento célere do Banco Master. Então, o que a PF está dizendo no bom português é: Cláudio Castro trocou a gestão da Rio Previdência e logo depois a nova gestão da Rio Previdência fez esse aporte bilionário no Banco Master. Há na página 5 também, o item 13, que a PF detalha quais provas, quais elementos que tem nesses indícios aí levantados para o Supremo Tribunal Federal, que aprovou essas buscas e apreensões. Diz o seguinte: os elementos reunidos indicam, em tese, que Cláudio Bonfim de Castro e Silva, na condição de então governador do estado do Rio de Janeiro, mantinha um vínculo próximo com Daniel Worcaro e exerceu papel politicamente relevante para a viabilização dos aportes do Rio Previdência no Banco Master. Então, a PF colocando aí que o Cláudio Castro, como governador, era um ponto fundamental politicamente para que ele, com a caneta na mão, pudesse mudar a gestão da Rio Previdência e aí sim esse aporte ser feito de 3 bilhões de reais. Ainda mais, agora toda a página é importante, né, Elisa, como você trouxe muito bem agora há pouco. E são tantos detalhes que chamam a atenção que agora passando para a página 6 também, no item 15, a decisão diz o seguinte, do ministro André Mendonça, com base em informações da Polícia Federal. Segundo a representação, que é o documento da Polícia Federal enviado ao Supremo, a atuação do ex-governador não se limitou a contatos institucionais, mas envolveu vínculo pessoal estreito com o controlador do Banco Master, caracterizado por encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior, custeados pelo banqueiro Daniel Worcaro, com elevada coincidência temporal em relação aos aportes bilionários do Rio Previdência. No bom português, logo depois das viagens e dos encontros, havia então essa coincidência do aporte feito pelo Rio Previdência na gestão Cláudio Castro, de 3 bilhões de reais, ao Banco Master. Então, agora, com essa decisão que foi retirada do sigilo pelo Supremo Tribunal Federal, a gente tem uma noção maior ainda, Elisa, em relação a essa investigação da Polícia Federal, que agora cumpre busca e apreensão e coloca no meio do furacão o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A PF também coloca aqui que a autoridade policial, que é o delegado, informou que a investigação é decorrente de um encontro fortuito, que eles dizem, de uma prova dentro de um celular apreendido do Daniel Worcaro. Como eu disse aqui, o Daniel Worcaro teve 8 celulares apreendidos pela Polícia Federal. 2 foram periciados. Então, a cada novo celular e a cada novo documento encontrado, vai ser mais uma ponta dessa investigação, nesse caso da Previdência, e uma conexão política do Daniel Worcaro com Cláudio Castro, que vai ter a sua fase de defesa também, como teve na outra operação em relação ao refit. E diz aqui a PF, no bojo da Operação Compliance Zero, a partir desse material encontrado no celular do Daniel Worcaro, é que teriam então emergido indícios de crimes praticados em coautoria com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e outros agentes públicos e também privados. Mais uma vez, a importância do que está no celular do Daniel Worcaro. A gente já falou aqui ontem, falou aqui hoje também. Tudo que é analisado, periciado, levantado na investigação é colocado como prova, faz-se outra análise também e envia para o Supremo Tribunal Federal. E essa decisão também deixa claro que o Ministério Público Federal foi a favor de todas essas buscas, dessa operação contra o ex-governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Há um outro ponto também, é que na página 2, voltando um pouquinho também para o começo, no item 6, que a representação descreve alteração, isso é muito importante, descreve uma alteração na composição da alta gestão da Rio Previdência, em momento imediatamente anterior ao início dos aportes. PF detalhando então que trocou-se a gestão da Rio Previdência e logo depois o aporte bilionário da Rio Previdência foi feito no Banco Master de Daniel Worcaro e coloca no mesmo montante aqui, na mesma situação, que houve uma conexão pessoal do Cláudio Castro com o Daniel Worcaro, até viajando e sendo bancado no exterior.
A gente já procurou, como a gente colocou ao vivo, o advogado do Cláudio Castro aqui na CNN, no Live CNN. Ele disse que vai tomar pé da situação, vai entender melhor o processo que está sendo apontado, não é a acusação, mas um indício da Polícia Federal contra o ex-governador do Rio de Janeiro, para aí sim dar uma declaração, manifestação em relação a tudo isso. São tantos pontos, né, Elisa, que chamam a atenção, mas o que fica claro no bom português, falando, explicando para quem está acompanhando a gente, a PF diz, com essas provas, documentos, é que o Cláudio Castro, enquanto governador, mudou a gestão e cargos estratégicos como presidência e direção do Rio Previdência e logo depois da mudança houve o aporte bilionário no Banco Master, do Daniel Worcari, com quem ele tinha uma conexão, uma relação pessoal, segundo a Polícia Federal. Elisa.